Com a queda nos custos dos microprocessadores na década de 70, os computadores pessoais começaram a se tornar uma realidade para o mercado consumidor americano e europeu. O Japão, que desde a década de 50 estava vivendo um milagre econômico, não queria ficar atrás desses países e, através do seu Ministério do Comércio Internacional e Indústria, reuniu empresas do setor eletrônico para trabalharem juntas para fortalecer a indústria de computador do Japão, enfrentando diretamente a poderosa IBM no Ocidente. E um dos membros desse grupo de empresas era a Nippon Electric Company, a nossa conhecida NEC. Sim, aquela mesma do PC Engine, que começou como uma empresa de telefonia fundada no final do século XIX, mas que se ramificou no segmento de eletrônicos nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Assim sendo, em maio de 1979, 2 anos depois que a Commodore e a Apple iniciaram a era dos microcomputadores, a NEC anunciou para o Japão o PC-8001, que foi um dos primeiros home computers made in Japan a bombar no mercado. Então é isso, hoje iremos conhecer o NEC PC 8001. Na década de 70, o termo computador pessoal ainda não era muito popular e os computadores eram chamados de microcomputadores. E há quem diga que esse termo nem havia sido cunhado ainda, apesar de existir algumas fontes que mencionam que personal computer já era de uso comum em 72 para caracterizar o microcomputador alto da empresa Xerox. Só que no Japão, realmente o termo computador pessoal não existia mesmo. E foi só com o lançamento do PC 8001, em 28 de setembro de 79, que esse termo começou a ser popularizado. Afinal de contas, a abreviação PC significa Personal Computer. E com o PC 8001, foi a primeira vez que de fato essa expressão foi usada no Japão. Daí, desde então, a NEC adotou a marca Personal Computer como marca registrada e se estabeleceu no público em geral, tornando-se um modelo representativo do chamado computador pessoal no Japão. Naquela época, a maioria dos microcomputadores eram produtos semi-acabados, algo como semi-kits, e um bom exemplo disso é o TK-80. Ele é considerado por muitos como o primeiro computador doméstico japonês, muito embora ele não seja um computador pessoal, e sim um kit de microcomputador para treinamento, que era composto por uma placa única baseado no microprocessador de 8 bits da Intel, o 8080. O cabeça por trás desse ambicioso projeto do TK-80 é o engenheiro da computação Kazuya Watanabe, que infelizmente faleceu em 2021 com seus 90 anos. Ele era o gerente de vendas de microcomputadores da NEC e responsável pelo departamento de desenvolvimento dos computadores, sendo um desses o kit de montagem TK-80. Esse kit de montagem foi lançado em agosto de 76 pela NEC como parte de seus esforços para expandir os canais de vendas de microprocessadores. E, de certa forma, a NEC acertou em cheio, pois o kit obteve grande sucesso entre os amadores de computador, muito pelo fato dele ser totalmente operacional e de baixo custo. E com o sucesso de vendas, fez-se pavimentar o caminho para que a série PC 8000 chegasse com os pés na porta. E com um grande diferencial, ser vendida já montada para os consumidores, e não em kit. E isso numa época em que os computadores geralmente eram vendidos em kit. Naquela época, os fabricantes japoneses já haviam lançado o Baskmaster e o Sharp MZ80K como computadores pessoais destinados principalmente para fins educacionais. Esses computadores pessoais se digladiavam no mercado em busca de maiores vendas, e com o lançamento do PC 8001, que foi desenvolvido por uma equipe liderada por Kazuya Watanabe e pelo chefe desenhista Tomio Goto, a disputa se acirrou ainda mais.
Tanto que naquelas épocas no Japão, esses 3 computadores pessoais eram apelidados de os 3 grandes. Alcunha que fazia muito jus, principalmente em relação ao PC 8001, que trazia uma arquitetura ligeiramente mais robusta em relação aos seus 2 rivais. O 8001 possui uma CPU de 8 bits e um processador NEC compatível com o Z80, com clock de 4 MHz e 16 KB de RAM, que pode ser expansível até 32 KB. Ele ainda possui recursos gráficos aprimorados, podendo exibir através de programação simples incríveis 8 cores numa resolução de 160 por 100. Wow, nice graphics! Eu sei que para os padrões de hoje isso não significa nada, mas não se esqueçam, galera, que estou falando de um microcomputador de 1979 e para a época ele era bem poderoso. O sistema também pode lidar com uma ampla variedade de caracteres e símbolos, incluindo caracteres alfanuméricos comuns, letras kana, letras minúsculas do inglês e vários símbolos. A configuração básica consiste em uma CPU integrada com um teclado e outros dispositivos de entrada e saída que podiam ser adicionados como opções, incluindo um monitor CRT, uma impressora, um gravador de fita cassete, um mini drive de disquete e um modem. Pois é, hein? Que pacotão! Mas tudo isso trazia um ônus, que era o seu preço de tabela de 168 mil ienes, o que não era uma quantia que todo mundo pudesse pagar na época. No entanto, ainda assim compensava pagar esse valor pelas facilidades que os usuários, mesmo aqueles iniciantes, tinham em poder escrever programas, e isso fazia do 8001 um PC diferenciado. Não à toa que ele foi um gigante de vendas no Japão, tendo representado pelo menos 45% de seu mercado doméstico e também sendo amplamente usado pelas empresas. Com o enorme sucesso do 8001, a NEC fez diversas versões para o mercado mundial, incluindo para o Reino Unido e para os Estados Unidos, onde o 8001 foi chamado de PC 8001A. Porém, não vendeu tão bem como no Japão, até porque o 8001 tinha que competir contra os principais líderes de mercado, como o Tandy, o Commodore, a Apple e o Sinclair. Mas, no Japão, ele reinava, fazendo com que posteriormente a NEC lançasse modelos aprimorados dele, como o PC 8001 MK2, lançado em 83, e o PC 8001 MK2 SR, que foi lançado em 85. O MK2 é uma versão aprimorada do seu antecessor e é compatível com todos os softwares dele. Ele roda no processador 780C, que é compatível com o Z80, com clock de 4 MHz. Ele também teve sua RAM aumentada para 64 KB, o que era incrível para 1983, pois computadores como o MSX só seriam produzidos pouco tempo depois com essa memória. E o mais interessante, ele exibe resoluções gráficas de 320 por 200 com 8 cores, ou mesmo 640 por 200 no modo monocromático. E ainda por cima, o sistema suporta um composto mono e uma conexão RGB colorida. Uma versão aprimorada do BASIC, o N80 BASIC, também foi adicionada e o design físico foi alterado, incorporando os slots de expansão e uma interface de unidade de disco, fazendo com que não tivesse necessidade de adquirir uma caixa externa para usar esses recursos. O sucessor do MK2, que foi o MK2 SR, foi o último da série PC 8001, no qual a NEC conseguiu aprimorar ainda mais suas funções gráficas. Além da resolução 640 por 200 com 8 cores, que era semelhante ao modelo MK2, ele também tinha um modo que podia sobrepor 320 por 200 com 8 cores em 2 telas, tornando mais fácil de criar jogos. Além disso, ele foi equipado com uma escrita VRAM de alta velocidade, que mais tarde seria chamada de ALU, também foi equipado com uma fonte de som FM, e foram incorporadas funções de som aprimoradas, o que refletiu na melhoria drástica da qualidade sonora dos jogos. Embora pouquíssimos jogos do MK2 SR efetivamente explorassem os seus recursos gráficos, já que a maioria mantinha compatibilidade com o 8001 original, que era bem mais limitado.
Porém, desde o ano de lançamento do MK2SR, haviam-se passados 6 anos em que a série NEC PC8000 havia sido lançada no mercado. E durante esse tempo, várias outras séries de computadores pessoais da NEC haviam sido lançadas, como o PC8800, o PC9800 e o PC6000. E como consequência disso, não foram produzidos muitos softwares para o MK2SR. Até porque todos esses modelos que haviam sido lançados acabaram de certa forma canibalizando ele, ou por serem mais baratos, como o PC6000, ou por serem mais potentes, como a série PC8800. Fora que ele também teve uma concorrência bem dura com o computador doméstico FM7 da Fujitsu. O 8001 MK2SR foi a prova de que a série 8000 da NEC já estava ficando desgastada, mas isso não tirou a importância que essa série representa para o Japão. Até porque no 40º aniversário do PC8001, que aconteceu em 2019, a empresa japonesa de jogos eletrônicos, a HAL Laboratory, que é afiliada à Nintendo, lançou uma versão mini com tiragem limitada do computador doméstico, o chamado Pasocon Mini PC8001. Uma forma de celebrar uma data tão especial, que é o aniversário de lançamento do NEC PC8001. Essa versão mini do 8001 cabe na palma da mão e não serve apenas como decoração, mas também dá para usá-la para fins de programação usando o NBasic que vem instalado. E ele também tem a capacidade de ler arquivos CMT e converter dados de programa gravados em fita cassete em arquivos WAV. O criador desse projeto é o Sr. Satoshi Mitsuhara, que na época era o diretor da HAL Laboratory. Esse senhor é simplesmente um monstro na programação, com trabalhos incríveis no desenvolvimento de jogos para a Nintendo, como Kirby, Earthbound, Pokémon e tantos outros. O miserável é um gênio! Ele sempre foi um grande fanático por retrocomputadores e, não à toa, acabou sendo o idealizador do projeto Pasocon Mini, tendo lançado anteriormente o Pasocon Mini MZ80C, que era a versão mini do Sharp MZ, em 2017, e logo depois o próprio Pasocon Mini PC8001. O curioso é que essa parceria da HAL Laboratory com a NEC já não é de hoje. Isso vem de décadas atrás, lá para o começo dos anos 80, quando a HAL desenvolvia hardwares de aprimoramento para os computadores da NEC, como o periférico PCG 8100, que foi desenvolvido para o NEC PC8001 e permitia que o mesmo pudesse usar uma função que pode definir livremente os caracteres de texto. E fora que também trazia um aprimoramento no som, com uma função que emite ondas quadradas. E os jogos que se utilizaram dessa função ficaram ótimos, com gráficos e sons melhorados. E alguns desses jogos foram até lançados para o Pasocon Mini também, dentro de um pacote que inclui mais de 15 jogos que estavam no mercado na época em que o PC8001 foi lançado. E aproveitando essa ocasião, eu não poderia deixar de mencionar os jogos da série 8000. E eu sei que grande parte de vocês, e eu me incluo nesse meio, não são familiarizados com os jogos desse computador, até porque ele nem deu as caras aqui no Brasil. Mas eu acabei testando alguns jogos da sua biblioteca, usando emulador, e pra falar a verdade, eu achei a qualidade dos jogos bem... mais ou menos. A biblioteca de jogos dele é bem pequena, e a maioria dos jogos são fracos, e outros são muito ruins. Mesmo alguns portes dos arcades que saíram, como Dig Dug, New Rally X e Crazy Balloon, possuem uma qualidade muito duvidosa. Agora, em contrapartida, jogos como Space Invaders, Galaxian, Pac-Man e Mario Bros. São portes muito competentes, principalmente o Pac-Man e o Mario Bros., embora eles tenham saído para o modelo MK2, que tecnicamente era um computador mais robusto. Alguns jogos exclusivos desse sistema eu achei bem interessantes também, mas para resumir esse vídeo e não ficar muito longo, eu vou fazer uma lista dos 5 jogos dos quais eu mais pude me divertir nesse sistema, assim como eu fiz no vídeo do Sharp X1. Então, bora pra lista. Hashire Skyline é um jogo da Compaq,
produzido por Eita Hayakawa e lançado pela revista Peel em fita cassete na edição de outubro de 1984. A Peel era uma revista japonesa especializada em informática e, juntamente com outras revistas, como a I.O., que é a primeira revista de microcomputadores do Japão, publicavam nas bancas seus exemplares acompanhados de algum jogo para computador, como foi o caso do Hashirei Skyline. Na época, esse jogo foi muito elogiado pela crítica e considerado uma obra-prima dos jogos de corrida. Tecnicamente falando, era magnífico ver o visual gráfico daqueles, com uma tela pseudo 3D rodando a uma incrível resolução de 160 a 100 pixels. Não bastasse isso, a jogabilidade também é ótima e nos dá a sensação de velocidade enquanto controlamos um Skyline RS Turbo. O curioso é que nem a tela de título e nem a tela do jogo possuem a palavra Skyline, embora podemos ver claramente que o carro é modelado a partir do Skyline daquela época. E eu imagino que o motivo disso é claramente por causa de licenciamento. Mas o engraçado é que a própria Nissan só foi tomar conhecimento desse jogo em 2019, gente, com o lançamento do Passoco Mini PC 8001. E embora esse jogo não seja uma obra licenciada pela Nissan, nesse mesmo ano de 2019, ela fez um acordo com a HAL Laboratory, assinando um contrato de uso gratuito, como se fosse uma cortesia da Nissan, para que pudesse ser usado no jogo o título Hashirei Skyline. Zivos é um popular clássico jogo de arcade da Namco, que foi portado para muitos sistemas. E um deles foi para o PC 8001, com um port simplesmente incrível produzido pela Denpa. Tudo bem que ele foi portado para o modelo MK2SR, que era uma versão do 8001 muito mais parruda que a original, né? Mas não tem como tirar o mérito dos programadores da Denpa, que conseguiram até fazer um scroll mais suave no jogo. Claro que dentro dos limites do hardware, não é nada parecido com o Super Mario Bros., mas não deixa de ter sido uma grande conquista técnica para esse tipo de computador pessoal. Xanadu, que também é conhecido como Xanadu Dragon Slayer 2, é um RPG de ação desenvolvido pela Nihon Falcon e lançado em 1985 no formato de fita cassete e disquete. Primeiramente, Xanadu foi lançado para o PC 8801, depois para o Sharp X1 e em seguida para o PC 8001, na versão MK2SR. Outros computadores também tiveram versões do jogo, como o PC 9801, o FM7 e os computadores MSX. Ele é um jogo claramente muito avançado para meados dos anos 80. E mesmo a versão do MK2SR, que é um port do PC 8801, conseguiu se manter muito parecida com a do seu sucessor, tanto que dá até a impressão de que são os mesmos jogos. Xanadu é um RPG bastante padrão, com o objetivo básico de percorrer as masmorras, derrotar inimigos, encontrar tesouros escondidos, descobrir a espada perdida do Dragon Slayer e matar o sprite gigantesco do dragão Galsis. Além dos belos gráficos, o jogo tem uma ótima jogabilidade que é bem simples e fácil de se acostumar, que é basicamente apenas encostar nos inimigos para que o nosso personagem possa acertá-los e feri-los. A trilha sonora é um espetáculo à parte, e não poderia ter sido diferente, pois ela é composta pelo Takahito Abe e pelo grande mestre dos teclados Yuzo Koshiro, que na época estava começando a sua carreira. Tanto que as trilhas sonoras de Xanadu são realmente o primeiro trabalho dele como compositor. Na verdade, ele não escreveu as faixas especificamente para Xanadu, mas sim, ele havia enviado uma demo de suas músicas para a Falcon, que acabou comprando os direitos e usando elas em Xanadu. E o resultado está aí. Planetizer é outro jogaço de navinha que eu não poderia deixar de mencionar, pois, além de ser um jogo exclusivo do NEC PC 8001, também é praticamente o primeiro trabalho do mestre Shinsuke Nakamura, o desenvolvedor de pérolas como o Sengoku Ace, Strikers 1945 e o majestoso Sonic Wings.
O Sr. Shinsuke Nakamura contribuiu muito para o cenário gamer da década de 80, produzindo jogos para o PC 8001, e ainda contava com o suporte de revistas que lançavam os jogos em suas edições, como a Peel, e isso em um tempo em que o Sr. Nakamura era apenas um moleque espinhento do colegial. Planetizer foi publicado na revista Peel na edição de julho de 1984 e foi o primeiro trabalho profissional de Shinsuke Nakamura. Foi com o desenvolvimento desse jogo que ele pôde aprender diversas linguagens de programação do 8001 e com isso se aprimorar como um programador. E dá pra perceber que o garoto se empenhou bastante, porque graficamente o jogo é muito parecido com uma versão do PC 8801. Embora os gráficos apresentados façam pleno uso das funções do PCG 8100. Eu considero Planetizer um dos melhores jogos do PC 8001, por várias razões. Bons gráficos, boa trilha sonora, boa jogabilidade. Além disso tudo, ele é um jogo exclusivo do 8001 e também tem a importância que esse jogo representa, né? Eu sei que, olhando para ele, muitos não dariam nada, mas, verdade seja dita, se Planetizer não tivesse sido produzido, talvez nunca teríamos conhecido um certo jogo chamado Sonic Wings. Non-Bar La Panic é outro jogo que também foi produzido pelo Sr. Shinsuke Nakamura. Ele foi publicado na revista Peel em setembro de 1984 e trata-se de um puzzle de ação onde você controla o personagem principal, o Pon, que tem uma mecânica de jogabilidade não muito convencional para a época, que é de se locomover com uma espécie de corda com uma lança na ponta. E isso por si só já torna o jogo bem interessante. O objetivo de cada fase é fazer o personagem Pon coletar todas as frutas. Mas isso não será uma tarefa tão simples, pois toda hora aparecem monstros voadores para atazanar a vida do jogador. Por sorte, Pon consegue atirar raios pelas mãos e é um perito na habilidade com facas, e não irá hesitar em eletrocutar ou mesmo furar qualquer monstro que aparecer no seu caminho. Assim como o Planetizer, esse jogo também usa as funções do PCG 8100, o que torna os seus gráficos e trilhas sonoras sensacionais dentro dos limites do PC 8001. É outro jogo que eu super recomendo que vocês joguem. O NEC PC 8001 foi um divisor de águas para a indústria de microcomputadores do Japão, pois foi através dele que foi desencadeado o boom do mercado de computadores pessoais no país no final dos anos 70 e começo dos 80. O seu reconhecimento é tão grande no Japão que em 2015 o Museu Nacional da Natureza e da Ciência reconheceu o PC 8001 como o computador que desempenhou um papel notável no desenvolvimento da vida das pessoas e na criação de um novo estilo de vida. E também foi designado como uma ferramenta importante da ciência e como material tecnológico histórico. E além de todos esses títulos, os próprios japoneses consideram o dia 28 de setembro como o Dia do Computador, uma clara homenagem ao NEC PC 8001, que foi lançado em 28 de setembro de 1979. Tudo isso é mais do que merecido por tudo que esse computador fez na sua geração. Não à toa que ele foi tombado como patrimônio do Japão. Pessoal, valeu por terem acompanhado o vídeo até aqui e espero que tenham gostado de conhecer um pouco acerca do NEC PC 8001 e recomendo demais que joguem os games através dos emuladores dele. Mas, sendo sincero, já vou avisando que a maioria desses jogos é de mediano para baixo. Mas fica aí valendo pelo conhecimento, tá bom? Aqui quem vos fala é o Dario Noronha e nos vemos no próximo vídeo. Fui!